Olá pessoal, bom dia. Então eu vou mostrar o alvo para vocês, certo? Da competência 3, vamos iniciar a competência 3 hoje. E finalizamos a competência 2 sobre impactos ambientais, né? E os impactos que ele causa ao lado ambiental e social, certo? E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre impactos ambientais e principalmente relacionados ao corpo humano. Certo? Na competência 3 nós vamos tratar bastante sobre o corpo humano. Deixa eu abrir aqui a área de trabalho. Certo? Então eu vou mostrar primeiro para vocês, na competência 3 eu já tenho aberto aqui, a biblioteca. Certo? Então essas aqui são as leituras, né, que vocês farão durante o desenvolver dessa competência. Quero que preste atenção sobre o artigo sobre podcasts, tá? E podcasts com o celular, porque esses aí vão dar a base para vocês, pois nessa competência, como nós trataremos sobre o corpo humano, doenças genéticas hereditárias, nós vamos falar também um pouquinho, vamos fazer podcasts, certo? Nesse sentido, aí se estrutura essa competência 3 falando sobre o corpo humano. Pois bem, então vamos à tarefa, certo? Aqui, antes de mais nada, nós temos as aulas, certo? Que são essas aqui. Ciência da Natureza, competência 3, aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Se for alguma leitura para vocês quiserem fazer que vai auxiliar vocês, competência 3, aula 4. Tá? As outras eu não indico. Certo? Não é necessário fazer as atividades nessas questões, somente fazer a leitura. Tá? Não precisa fazer as atividades, desenvolver as atividades. As atividades que você tem que fazer é a avaliação à distância 5 e a avaliação à distância 6. Vou mostrar cada uma delas. Então, avaliação à distância 5. Tá? Aqui eu bloqueei os comentários, pois tinha gente comentando na aba errada, certo? Para fazer a atividade 5, então clique em início, por favor. Certo? Aqui em início, então, vai ter o seguinte. Certo? Nessa competência, nós estamos estudando sobre o corpo humano frente aos resíduos sólidos e os cuidados que tem que ter frente a isso, além dos tratamentos. Dessa maneira, vocês vão pesquisar sobre uma doença relacionada aos resíduos sólidos. Pode ser uma dessas aqui, como diarreia, leptospirose, dengue, amebíase, entre outras doenças, certo? Que tem a ver. Então vocês vão comentar o seguinte aqui nesse texto, tá? Aqui no texto. O nome da doença, o agente transmissor, sintomas causados pela doença, métodos de tratamento, formas de transmissão e formas de prevenção da doença. Esse é o comentário que vocês têm que fazer, né, nesse sentido. E depois, ao término de digitar o texto, clique em enviar. Essa é a avaliação à distância 5. Certo? Agora vamos falar sobre a avaliação à distância 6. Certo? Avaliação à distância 6, então eu também bloqueei os comentários, pois havia pessoas também comentando no lugar errado. Clicando em início. Então aqui, ó, estamos estudando nessa competência a respeito de genética e hereditariedade. Devido a isso, primeiramente, leia um documento na biblioteca que fala sobre isso, doenças genéticas, e depois vocês vão pesquisar sobre uma doença genética ou hereditária, tal como hemofilia, diabetes, câncer, daltonismo, obesidade. E nesse sentido, vocês vão responder o questionamento para com essa doença. Quais sintomas físicos da doença, se houver algum? Como é que essa doença é transmitida? O que ela afeta e o que ela causa no organismo? E possíveis tratamentos da doença. Certo? O comentário de vocês vale 70% da nota. Ou seja, nota 7 se fizer de acordo com o que está aqui acima. Tá? Aí o que vai acontecer? Um colega seu vai fazer o comentário dele. Você tem que, para mais 20% da nota, você comenta o do seu colega. Certo? E quando alguém fizer alguma pergunta no seu comentário, ou eu, ou algum colega seu fizer alguma pergunta no seu, eu quero que vocês interajam entre si, tá? É mais 10, e se você responder o comentário do seu colega na sua atividade, vai ser mais 10% da nota, totalizando 100%. Certo? Então, faça o seu comentário, comente o de um colega e responda o que o colega ou o que o professor perguntou no seu comentário. Isso vale 100% da nota. Essas são as atividades.